Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. E dessa vez eu estou usando um microfone novo, vamos ver se o áudio melhora. Qualquer coisa, se vocês acharem que houve uma melhora, que ficou mais legal, que está mais nítida a minha voz, eu peço que vocês me avisem aqui pelos comentários, ok? Mas vamos para a nossa aula. Dando sequência aos nossos estudos de desenho cômico, hoje vamos falar da parte que talvez seja uma das partes mais importantes quando a gente quer planejar uma ilustração, quando quer desenvolver um personagem. Simplesmente aquele início, aquele start onde eu começo a planejar, onde eu começo a imaginar o que vai ser o meu personagem. Vamos supor da seguinte maneira, a primeira coisa que eu tenho é uma ideia, certo? Então eu sei o personagem que eu quero fazer. Nesse caso, a minha ideia era fazer um alienígena com um pouco de tentáculos, uma coisa bem estereotipada de desenho cômico, que trouxesse a ideia da Space Opera. O que é Space Opera? Quando a gente fala isso, eu estou imaginando aqueles cenários bem aventurescos que traz um pouco de comédia, também de ação no espaço. Então Flash Gordon é uma referência, Star Wars é outra e um pouco mais recente, Guardiões da Galáxia. A partir do momento que eu já tenho essa ideia formada, e o ideal é que vocês consigam escrever essa ideia em apenas um parágrafo, uma coisa bem simples, bem rápida, para ter consciência, para ter convicção daquilo que vocês estão desenvolvendo, eu começo a pesquisar algumas imagens. Então separei várias imagenzinhas de outros personagens, tentei ver como eu poderia fazer o capacete, quais detalhes teria o uniforme dele, e comecei simplesmente soltando a mão. Então aqui nesse primeiro momento, eu recomendo que vocês não fiquem tão presos ao formato de uma maneira que vocês queiram logo o formato final, o desenho final do seu personagem. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando está tentando desenvolver, quando está tentando criar um personagem, é se permitir pensar, imaginar, ter esse momento de brainstorm, onde vocês vão começar a fazer uma série de rabiscos, de traços no papel, um papel, 2, 3, 4, o que for necessário, o que for ideal, para começar a ter uma ideia um pouco mais precisa. Inclusive é por isso que eu acho muito interessante para quem quer desenvolver personagens, ter um sketchbook em casa. Se vocês conseguirem ter esse sketchbook, que pode ser desde um caderninho simples que vocês compram na papelaria, ou de fato ali um caderno que já vem nesse formato de sketchbook, dá para vocês rabiscarem muito. Então façam propostas diferentes. Hoje eu vou fazer um samurai num Japão futurístico. Hoje eu vou fazer um personagem de Velho Oeste. Hoje eu vou fazer um monstro das profundezas. Enfim, tentem planejar essas ideias bem diferentes e simplesmente soltem a mão. Não queiram logo de cara já ter uma ideia pronta. Certo? A partir do momento que eu tenho então os principais esboços, tentei fazer um formato de rosto que eu ainda não gostei naquela primeira imagem, aí fui para um segundo, deixando o personagem mais simpático, colocando os tentáculos ali quase com uma referência de barba, também não gostei. Deixei um rosto um pouquinho menos humano depois no terceiro, transformei o nariz e a boca numa coisa só, coloquei vários olhos na cabeça. E uma coisa que eu gostei no quarto rabisco que eu fiz foi de colocar esses tentáculos saindo também da própria cabeça do personagem, ocupando assim algum espaço desse capacete que ele está utilizando. Então eu já tinha algumas ideias aqui para dar sequência, já tinha outras imagens separadas também, alguns outros esboços. Eu decidi fazer o quê? 4 ideias agora do corpo completo desse personagem, onde eu poderia testar um pouco melhor os formatos, o tipo de cabeça, o formato da estrutura do corpo desse personagem e também vocês vão ver depois um pouquinho das cores. Então vamos falar aqui das diferenças que eu fui colocando entre cada um dos esboços desse personagem. No primeiro esboço da segunda folha, nesse que tem a cabeça um pouquinho maior em relação ao corpo, que começa com um corpo menor que vai aumentando depois, eu deixei esse formato que ele vai ficar um pouco mais cômico, vai ficar um pouco mais engraçado, não tem nada de muito heróico nesse personagem. Lembrando que quando a gente fala de Space Opera, muitas vezes a gente está falando desse cenário que é extremamente aventuresco e por isso também extremamente heróico. Então aqui eu acho que isso pode funcionar um pouco mais para o humor. Eu acho que esse primeiro esboço ele vai um pouco mais para a linha daquilo que eu estava de fato planejando, daquilo que eu estava desenvolvendo. O segundo esboço, aquele no canto superior ali à direita na nossa segunda folha, eu já começo a trazer algumas características de um personagem que ele traz uma coisa muito mais da aventura, que traz aquele estereótipo heróico, onde eu vou deixar
o peitoral do personagem maior do que a sua cintura. E para ficar mais engraçado e para ter aquela ideia da tríade, eu deixei as pernas do segundo personagem, que tem um corpo muito maior, menorzinhas. Assim eu consigo manter um equilíbrio com o humor também e brincar com aquela ideia de ter partes do personagem em dimensões diferentes. Uma coisa que funciona bem para a gente ter aqui um visual um pouquinho mais dinâmico. Também deixei os braços dele bem maiores do que o do primeiro personagem, porque assim eu poderia trazer essa coisa mais heróica, de um personagem mais forte, de um personagem que ele é menos cômico que o primeiro, mas talvez um pouco mais heróico. Ali na terceira e na quarta versão desse personagem, eu decidi mudar drasticamente o que eu estava planejando, porque a gente só vai ter convicção, a gente só vai ter certeza do que funciona a partir do momento que a gente faz uma série de testes. Então não tenham medo de testar, façam vários esboços, gastem folha mesmo. Tentem esboçar uma série de vezes o personagem que vocês estão desenvolvendo, mudando as características do rosto. Ali no quarto esboço, o que eu fiz? Eu afastei mais os olhos do meio, porque isso ia trazer um pouquinho mais de simpatia, ia deixar esse personagem um pouquinho mais, talvez até bobo ou simpático mesmo, algo que daria uma impressão mais próxima daquilo que eu queria trazer. Então façam várias alterações para ver o que funciona. Aqui no terceiro esboço, esse que eu estou passando a caneta agora, para ficar um pouco mais nítido, o que eu decidi fazer? Eu transformei o corpo dele praticamente numa cápsula, uma coisinha bem menor, e transformei o personagem completo na parte da cabeça, onde vai estar ali o capacete, dessa coisa mais do astronauta, desse cosmonauta, e coloquei aqui todas as partes do corpo dele, todos os membros desse personagem, como os tentáculos que estão saindo da sua roupa. Então eu fui para uma outra variação que era bastante diferente das duas primeiras ideias. Então vamos repassar. O primeiro esboço do personagem, aquele ali em cima, um personagem mais cômico, um peitoral pequeno, a cintura mais larga e também essas perninhas mais cilíndricas. Um personagem que talvez não nos transmita logo de cara tanta coragem ou tanta capacidade heróica. O segundo esboço, bem mais o estereótipo do herói, um peitoral mais largo, os braços maiores e para ainda preservar alguma coisa de cômico, eu mantive as pernas menorzinhas. E olha como naquele segundo esboço eu nem me preocupei em fazer a cabeça do personagem, eu estava estudando o corpo dele. Então a ideia de esboçar nesse primeiro momento, de entender o que vocês querem desenvolver, é isso, soltar a mão e fazer o que dá vontade ali, testar o que vocês acham que pode funcionar. O terceiro esboço, eu fui para aquela ideia onde eu decidi diminuir bastante o tronco desse personagem, deixei a cabeça dele e os membros, como os tentáculos, predominarem em praticamente todo ele. Ou seja, mudei bastante aqui o que a gente compreendia como o corpo desse personagem, saindo um pouco mais da forma humana e trazendo um pouco mais dessa ideia de polvo, que muitas vezes a gente encontra em diversas representações de alienígenas. E no quarto esboço, eu decidi deixar a cabeça bem maior, o corpo um pouquinho menor e mais puxado para uma coisa mais oval também, de um personagem cômico, usando duas esferas para o corpo dele. Coloquei mais detalhes na cabeça dele, afinal estava ampliando a cabeça, então coloquei uma espécie de chifrinhos ali que vão trazer mais volume para a cabeça. Deixei a boca bem maior, como já falei para vocês, afastei os olhos do meio e também coloquei um pouco de papa ali nesse personagem para ele ficar um pouco mais grotesco. E não exagerei nos tentáculos, não coloquei um monte de tentáculos saindo dele. Eu coloquei realmente como se cada um dos tentáculos fossem os membros que correspondem às nossas pernas, aos nossos braços. Então eu coloquei 2 tentáculos ali para funcionarem como pernas e 2 tentáculos para funcionarem como braços. No final desses testes e desses esboços, eu decidi trazer um pouquinho de cor para cada um deles. Porque eu já sabia que eu queria fazer algo ali bem chamativo, bastante saturado, brincando com verde, com laranja, com roxo, com azul mais saturado também, porém claro, e também trazendo ali um pouquinho de rosa. Então, primeiro comecei fazendo o que seria mais óbvio, pintei esse alienígena de verde nos meus 3 primeiros esboços e fiquei brincando com laranja, com azul e com um roxo pela fantasia dele, pela roupa dele, vendo o que funcionava mais. Através dessa série de esboços, eu achei que o roxo mais presente funcionaria melhor. E ali no terceiro esboço, que os tentáculos aparecem muito, trouxe um pouco de rosa para a parte de baixo do tentáculo.
No último esboço, eu decidi alterar essas cores. Então tá aí, pessoal. Tentem fazer vários esboços, vários testes e só depois vão para a parte final. Muito obrigado, forte abraço, até o próximo rabisco.